Passo agora a palavra à representação da Grande Loja Legal de Portugal, cuja representação é aqui assegurada pelo seu grão-mestre, Presidente, Dr. Armindo Azevedo, e também pelo Secretário, Dr. José Roy. Dr. Armindo Azevedo, tem a palavra. Muito obrigado. Senhor Presidente da Comissão, Dr. Jorge Lacão, senhoras e senhores deputados, estimados representantes das associações, permitam-me, antes de mais, agradecer a oportunidade que me foi concedida por esta Comissão para, sobre o tema, na qualidade de grão-mestre, poder partilhar os argumentos da Grande Loja Legal de Portugal, Grande Loja Regular de Portugal, única associação representante da regularidade em Portugal e que congrega cerca de 3.500 maçons. A importância da minha presença é significativamente realçada se tivermos em consideração que esta, em 30 anos de existência da Grande Loja Legal e Regular de Portugal, é a primeira vez que de forma institucional nos manifestamos sobre uma iniciativa legislativa, seja do âmbito do Poder Legislativo, Executivo ou Judicial. No entanto, as circunstâncias em que surgiu esta iniciativa, que hoje aqui nos trouxe, e os contornos de debate que provocou, dentro e fora desta Assembleia, mais que justificam, no nosso entender, esta excepcionalidade histórica. Em primeiro lugar, quero salientar uma similitude. Com efeito, tal como os senhores deputados que integram esta Comissão e os restantes foram eleitos democraticamente a título individual, embora na qualidade de representantes dos diferentes partidos com assento parlamentar, os maçons também são, acima de tudo, cidadãos a considerar individualmente, mesmo que unidos na partilha de valores e ideais comuns que visam o desenvolvimento e o aprimoramento da pessoa humana e da sociedade. O grande desígnio da maçonaria é contribuir para o bem da humanidade através do aperfeiçoamento do indivíduo. A maçonaria não atua organicamente no sentido de instruir os seus membros sobre a forma e sentido de atuação nos assuntos pessoais, profissionais, institucionais, políticos e religiosos. Esta nota prévia tem a sua importância para o que aqui está em causa, assim como os cidadãos assumem que cada deputado vota no sentido da sua consciência e não em disciplina de voto, porque para isso mesmo foram eleitos, assim também os maçons atuam na sociedade civil, como regra basilar, os seus princípios intrínsecos e éticos e morais e não guiados por indicações alheias. Pensar o contrário só tem cabimento em teorias da conspiração ou em contextos que surjam fruto do desconhecimento daquela que é a realidade maçónica cotidianamente vivida por tantos. E que realidade vem então a ser essa? Sem querer maçar as senhoras e os senhores deputados, ela está comprovada por um passado que é público e notório. Por um lado, em defesa dos direitos humanos, da liberdade, da justiça, da cultura, da igualdade de direitos e da fraternidade por parte dos maçons. E em sentido contrário, pela perseguição feita aos maçons ao longo dos séculos por parte de quem defendeu ditaduras, autoritarismos e coletivismos de Estado. Os ditadores apregoam caminhos únicos de uma só verdade, a sua verdade ou a verdade que lhes convém. Bem sabemos que não há nada pior para uma ditadura do que uma organização que consegue abrigar, em paz e no seu seio, pessoas das mais variadas convicções e tendências. Daí as perseguições que inevitavelmente a maçonaria sofreu sempre que um ditador alcançou o poder. E daí também a razão para que os membros desta instituição, que atravessou diversos momentos mais conturbados da história, devam ter como preservada a opção pela reserva da sua filiação maçónica e, deste modo, a salvaguarda não apenas presente, mas também futura dessa mesma condição. Tendo estado no passado contra a escravatura, contra a pena de morte, contra as ditaduras e na criação do registro civil e da escola pública, os maçons individualmente estão hoje envolvidos no combate contra as alterações climáticas, na solidariedade para com as populações em situação de catástrofe, como as de Cabo Delgado em Moçambique, no apoio a instituições no terreno que atuam junto dos mais favorecidos e carentes, mas também apoiando instituições portuguesas, como o INEM, associações de bombeiros e associações de solidariedade social.
Também aqui, mais uma vez, vemos outra similitude com o trabalho desenvolvido pelas senhoras e senhores deputados. Os maçons são, repito, porque nunca é demais realçá-lo, face ao que está em causa, respeitadores das leis do Estado, defensores da liberdade e promotores da fraternidade. Os princípios da maçonaria são a liberdade dos indivíduos, a igualdade de direitos e obrigações da humanidade, a fraternidade entre todos os cidadãos e entre todas as nações. A maçonaria respeita as opiniões políticas e crenças religiosas de todos e cada um, reconhecendo que todas as religiões e ideais políticos são igualmente merecedores de consideração, exceção feita, obviamente, às ideias políticas, aos ideais políticos que contrariam a democracia. A maçonaria age constantemente no estrito cumprimento e respeito da lei. E permitam-me que cite a 10ª regra da maçonaria regular. Os maçons cultivam nas suas lojas o amor à pátria, a submissão às leis e o respeito pela autoridade constituída. A Grande Loja Legal de Portugal é uma associação devidamente registada e tem os seus estatutos publicados no portal do Ministério da Justiça, nos quais está claramente expresso que é uma organização maçónica. Tem um sítio na internet, publica livros e muito brevemente publicará em banca uma nova revista especializada. Feitas estas ressalvas, não podemos senão discordar de uma iniciativa parlamentar que afigura ter como pressuposto uma questionável constitucionalidade na forma e uma desconfiança imerecida no conteúdo, naquilo que a maçonaria diz respeito. Na forma, cabe às entidades competentes pela defesa da constitucionalidade a palavra e decisão final, caso prevaleça a obrigação de revelar a filiação maçónica e seja aprovada por este Parlamento. Nesse mesmo sentido, aliás, endereçámos uma carta à Sua Excelência, ao Sr. Presidente da República, que assegura e garante o regular funcionamento das nossas instituições democráticas, defendendo e fazendo cumprir a Constituição da República sem desprimor de outras instâncias, em particular o Tribunal Constitucional. Quanto ao conteúdo da iniciativa, tal como ela é conhecida até agora, ofende os maçons regulares na dignidade e na honra, ao estabelecer uma alegada ligação entre a eventual filiação maçónica de deputados e titulares de cargos políticos e a sua subordinação a outros interesses que não os que legitimamente decorrem da sua atividade política, na defesa dos seus constituintes, dos eleitores e dos portugueses. Com efeito, essa ofensa, caso a iniciativa vier a ser aprovada em sede parlamentar, atingiria duplamente os deputados em causa, não só pela suspeição implícita já mencionada, mas também por outra, adicional, que coloca em questão a independência do trabalho político que os senhores deputados e titulares de cargos políticos desempenham laboriosamente e diariamente nesta Casa Maior da Democracia. Adicionalmente ainda, se há desvantagens evidentes nesta iniciativa, a elas acresce uma decisão que, aos olhos do mundo, não deixaria de causar perplexidade e incompreensão, numa altura em que ainda recentemente se enalteceram os valores portugueses de Abril, assentes nos pilares da liberdade e da democracia. A maçonaria regular é vista como exemplo a nível internacional, não apenas nos países lusófonos, onde se consolida e expande pelo meritório empenho dos seus membros, mas em outros hemisférios. Muito recentemente, no decurso da 25ª Assembleia da Confederação Maçónica Interamericana, que decorreu em abril no Peru, foi a nossa Grande Loja eleita para a presidência da 6ª Zona e, por inerência, para a vice-presidência da referida Confederação, que congrega mais de 350 mil maçons de 86 potências maçónicas e de 26 países. Fomos também recentemente admitidos na Confederação Maçónica da Ásia-Pacífico. Triste será, para não dizer mesmo que significará um retrocesso para a imagem de Portugal, como país desenvolvido e democrático, se formos forçados a explicar a forma como a nossa Assembleia da República nos vê, a nós maçons, cidadãos portugueses e cidadãos do mundo, numa altura em que redobramos esforços para levar a luz e o conhecimento
as geografias que lutam contra o obscurantismo, a violência e a prepotência. A segregação de uma pessoa de um grupo apenas porque é da maçonaria é algo que não podemos aceitar. Esta iniciativa legislativa é dirigida à maçonaria, apenas porque é a maçonaria. E isto sim é inaceitável, por violação dos mais basilares princípios da liberdade e da democracia. Apelamos, pois, ao bom senso, na elementar defesa dos direitos e dos princípios estabelecidos pela Constituição Portuguesa e ao entendimento da profundidade das consequências éticas e morais da aprovação de uma lei que obriga um homem livre, para exercer uma função para a qual foi eleito ou nomeado, a ter de confessar obrigatoriamente as convicções filosóficas e espirituais que regem os princípios da sua vida. Este projeto de lei atenta contra a liberdade de consciência de todo o cidadão. Em conclusão, e agradecendo mais uma vez a vossa disponibilidade e paciência, acredito e desejo que esses argumentos, agora partilhados, possam ser decisivos para uma decisão que extravasa em muito uma simples questão regimental. E, pelo contrário, é uma situação de alcance muito maior para todos os envolvidos, aos olhos do país e do mundo. Termino convidando Vossas Excelências para uma visita à nossa sede em Lisboa, ao site da Maçonaria Regular, onde de forma clara e transparente apresentamos quem somos, de onde vimos e para onde vamos. O conhecimento, não a ignorância, devem ser as bases de qualquer decisão, maiormente as decisões políticas, pelo seu alcance e importância. Muito obrigado e votos de bom trabalho.